Hoje estamos aqui para mais uma pedrada. Uma pedrada. Mais um react desafiador. O episódio mais assustador de Os Backyardigans. E essa imagem meio bizarra que me interessou. Eu encontrei no canal Gek Jr, créditos a ele. Se você gosta dos meus vídeos, deixa o like aí, galera, pra ajudar nos react. Hoje em dia, quem não conhece os Backyardigans, podemos dizer que não teve uma infância muito boa, né? Já que esses 5 animais fizeram parte da infância de muita gente por aí. Mais ou menos, hein? Porque eu assisti 2 ou 3 episódios e só. Não é da minha época. Mas esse alce aqui eu tenho medo, galera. Olha a cara dele aqui de bizarro, olha. Eu sou o mal, eu sou maligno, eu sou o maior mal que você vai conhecer na face da terra. A minha, era impossível não gostar desse desenho. Cada episódio era uma nova aventura e bastante divertido. E até mesmo para adultos. E eu nem quero falar sobre esse novo Backyardigans, hein? Quero falar de um episódio que provavelmente é o mais assustador do desenho. Nenhum filme de terror supera esse episódio. Então viralizou na internet o episódio e parece ser bem macabro mesmo. Também parece um episódio de detetive. Eu estou falando do episódio 4 da segunda temporada, chamado Quem Foi? Esse capítulo é facilmente lembrado por todos que assistiram a série, já que é um dos mais icônicos. E nesse vídeo vamos relembrar e tentar entender por que causava tanto medo nas crianças. Essa intro eu conhecia. Os Backyardigans. O episódio começa com Pablo em um dos seus momentos dizendo que ele é o melhor detetive do mundo. Sou eu, Pablo. Eu sou o maior detetive do mundo. Depois de uma música... Mano, esse foi... Desculpa. Sou eu, Pablo. O maior detetive do mundo. Ele tem uma pausa. Pablo encontra uma carta para ele dizendo: venha imediatamente para a mansão misteriosa. Coisas estranhas estão acontecendo. Assinado Lady Tasha, dona da mansão misteriosa. Então Pablo caminha pela Escócia em um pântano nebuloso, onde fica localizada a mansão. Se você recebeu uma carta do nada pra você ir numa casa misteriosa, você não vai. Isso, ele ouve passos e destaca que sente como se alguém estivesse por perto. Acho que tem alguém me seguindo. Essa é facilmente a cena mais próxima de um jump scare em todo o desenho. Mesmo que seja fácil de perceber a sombra do Tyrone, o fato de estar escuro e com neblina e de ele não falar nada, dá um toque assustador para uma criança pequena. Esse gráfico aqui, essa iluminação, ela é meio bizarra para um desenho infantil. Eu acho que se eu fosse criança eu sentiria medo. Em segui-lo, Pablo pede ajuda à figura misteriosa, que aponta o caminho e desaparece sem deixar rastros. Aqui tem mistério, muito mistério. Pablo chega à mansão e é recebido por Tyrone, que não era a figura misteriosa. Esse cara aqui eu tenho medo dele, tá? Ele tem uma carinha de maldoso, ele tem uma carinha de que faz maldade, que vai capturar sua família. Ele é o mordomo da mansão e mora lá com Lady Tasha. Ele leva o Pablo até a biblioteca onde Tasha está, mas no caminho Pablo começa a achar o mordomo suspeito. Este mordomo é um mistério. Aqui tem muito mistério. Esse sentimento é transmitido ao espectador porque já tínhamos visto a figura misteriosa com a aparência de Tyrone anteriormente. Na biblioteca conhecemos Lady Tasha e seu vizinho, Austin Frontislosh. Eles estavam esperando a visita de Pablo para explicar o que estava acontecendo na mansão. Enquanto isso, o mordomo Tyrone foi fazer um chá. No entanto, ele escuta toda a conversa atrás da porta. É nesse momento que começa a segunda música mais lembrada do episódio, chamada Um Mistério Muito Misterioso. Antes do mordomo poder se justificar, alguém toca a campainha, mesmo sem ninguém esperando visitas. Quem será que é? Eu não estou esperando ninguém. A pessoa entra sem esperar que alguém abrisse a porta. Quem tocou a campainha era o Nicoa Underwood. Mano, isso tá muito estranho. Não tem explicação de nada, as coisas só vai acontecendo de maneira rápida, sabe? Ela vem até o local porque diz que naquela noite, naquela mansão, um crime será cometido. Alguém vai roubar as joias de Lady Tasha. Do nada uma pessoa aqui aleatória chega e fala: hoje à noite terá um crime. E ninguém suspeita ou tenta prender ela. Mas como soube dessa informação? Boa! Antes de conseguir dar mais informações, chega Tyrone, que agora finalmente trouxe o chá. Logo após, as luzes se apagam. Ouvem-se pratos e objetos quebrando, um grito e passos. Isso é um mistério. Aqui tem muito mistério. Quando as luzes se acendem novamente, toda a louça está quebrada e o mordomo desapareceu. Depois disso, Lady Tasha percebe que as suas joias sumiram. Ah, eu acho que aqui tá meio óbvio que é o mordomo com cara de suspeito que vai sequestrar sua família. Elas seriam roubadas. Obviamente, como o mordomo sumiu, todos pensam na hora que ele é quem roubou as joias. Quando correm até a porta e veem o que parece ser o mordomo saindo da casa, rapidamente escutam alguém pedindo ajuda dentro da casa. Ao investigar, descobrem que era Tyrone.
Tyrone, que estava trancado no armário. Isso deixa o Pablo e o espectador confuso. Calma, então tem dois alces. Começa a duvidar de quem seria a figura misteriosa que saiu pela porta e quem realmente roubou as joias. Agora, sem ter provas de que Tyrone era o culpado, ele conta a sua versão dos fatos, dizendo que quando as luzes se apagaram, alguém derrubou a bandeja das suas mãos e o empurrou para o armário. Nesse momento, Austin começa a agir de forma estranha e diz que precisa ir para casa alimentar seu gato. Isso é um mistério. Aqui tem muito mistério. É lógico que isso é suspeito, e Pablo começa a acreditar que foi ele quem roubou as joias. Essa desculpa aí eu dou toda hora. Eu tenho que ir ali que eu tenho que dar comida pro meu gato. Eu tenho gato? Não. Tentando fugir da maneira mais disfarçada possível. Isso faz sentido para o espectador, pois na história que Tyrone contou, a pessoa que o empurra tem a aparência semelhante à de Austin, embora ele não tenha cauda. Austin passa a ser o novo suspeito do roubo. Em um momento de reflexão sobre o que estava acontecendo, Pablo acusa Uniqua de não ter contado ainda como ela sabia que as joias seriam roubadas. Nossa, mas antes que ela pudesse explicar, confusão. Tyrone chega novamente, derrubando o chá que ia servir e gritando que a figura misteriosa está do lado de fora. Sai fora, boy! Atrás dele! Pablo e Uniqua seguem a figura até o jardim, que é um labirinto, e lá dentro eles começam a cantar mais uma música. Alguém está rondando este jardim. Pablo e Uniqua se separam para procurar a figura misteriosa e depois de um tempo, Pablo acaba capturando a figura, que para surpresa de todos, é Austin. Depois de pedir as joias a ele, Austin diz que não foi ele que roubou e que na verdade só voltou para alimentar seu gato. De novo, essa desculpa do gato, não é possível que esse cara tá falando a verdade, eu não acredito. Hoje eles notaram que agora tinha duas figuras misteriosas indo em direção da casa. Oxi. Caso cada vez se torna mais confuso. Seguindo e entrando na casa, Pablo e Austin encontram uma das figuras misteriosas no corredor, olhando para o chão. Quando se aproximam de surpresa, descobrem que é a Uniqua e logo já a incriminam de roubar as joias. Agora me dê as joias da Lady Tasha. E em uma das reviravoltas de roteiro mais surpreendentes dos Backyardigans, descobrimos que a senhorita Uniqua é na verdade uma policial. Eu não esperava por essa. É muito plot atrás de plot, velho. Não poderia ter sido ela que roubou, né? Então ela conta que estava no labirinto e encontrou uma figura misteriosa nos arbustos. Então decidiu segui-lo. Mas ao entrar na casa, a figura desapareceu, mas deixou pegadas no chão. Eles seguem as pegadas até a biblioteca, onde acaba em uma estante de livros. E como o Pablo é o melhor detetive do mundo, ele sabe que aquela era uma passagem secreta. Isso é um mistério. Aqui tem muito mistério. Pablo e Uniqua. Não é possível que do nada ele suspeitou que tinha uma passagem secreta. Não tinha nada aqui mostrando que era uma porta. Esse cara é um gênio. Eles entram em uma sala onde encontram o ladrão das joias e começam a persegui-lo, enquanto cantam e dançam. Podemos ver ao fundo o ladrão passando pelos corredores. Nossa, essa sombra é meio bizarra, velho. Eu fico tomando susto quando ela aparece. Como você não quer que uma criança se assuste com isso? Olha esses olhos. Meu Deus. Essa parte aqui foi bizarra. Olha esses olhos. Após a perseguição, conseguem encurralar o ladrão e finalmente descobrem quem é o vilão que roubou as joias. E sim, era Tyrone. Logo todos perguntam por que ele roubou as joias. E o maior plot twist do mundo é revelado. Tudo foi um plano de Lady Tasha. Ela estava muito entediada na mansão, então com a ajuda do Tyrone, criaram esse caso para se entreter. Não. Isso não foi criado propositalmente. Tudo isso só pra riquinha se divertir. Não, mas realmente esse episódio dá pra entender porque as crianças se assustam. Pra um desenho infantil, eu acho que tá ok. Comentem aí se vocês ficavam com medo desse episódio. Comentou? Deixa o like. E é isso. Um beijo do Yamada e falou, galera.